Mas amém. Pessoal, boa noite. Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje vai ser uma aula que vai pegar um pouquinho para nós aqui quanto ao nosso lugar de origem, posicionamento desde a criação. Nós, quando falamos de antropologia bíblica, depois quando a Thaís quiser colocar a foto que eu enviei do slide, é só uma foto só do significado do que é a antropologia. A antropologia nada mais é do que o estudo ou a doutrina bíblica do homem, né? O estudo que é relacionado à natureza do homem. E nós temos muita dificuldade de entender o nosso lugar. Por vezes, se não vigiarmos, o homem, principalmente nos dias atuais, nos dias vigentes, tende a querer assumir um lugar que é de Deus, em contrapartida, deixando de ser criatura para se colocar muitas das vezes no lugar do Criador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Você que tem aí papel e caneta e queira fazer as suas anotações, fique à vontade, tá? A antropologia bíblica do grego anthropos, que significa homem, e logos, é um estudo ou um tratado e é uma das unidades da teologia sistemática, que estuda a origem, a constituição e a natureza do homem, destinos e propósitos da existência do homem, conforme a revelação da palavra de Deus. Então, a antropologia humana exalta a teoria da evolução das espécies por meio do acaso ou da chamada seleção natural. Então, por aí a gente já abre um parêntese aqui acerca de algumas filosofias que existem, algumas ideias de que o homem veio do macaco, de que o homem veio do Big Bang. Não, o homem é criação de Deus, o homem é o apogeu da criação divina, logo o homem, ele faz parte da Imago Dei, que é a imagem de Deus, é a única criação que foi feita pelas mãos do próprio Criador. Tudo que Deus fez, em Gênesis você vai ver que ele vai dizer que haja e houve. Deus, ele trouxe à existência aquilo que não existia no comando da sua voz. Porém, quando ele vai criar o homem, quando se trata do ser humano, a Bíblia vai ser enfática em dizer que ele vai fazer com as suas próprias mãos. Porque ele fez-nos a imagem e semelhança deles, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, somente Deus pode verdadeiramente revelar-se a si mesmo. Com esta revelação de si mesmo, tão necessária e suficiente para a salvação, encontra-se nas Escrituras Sagradas um compêndio dessas informações, da nossa origem. Desta mesma fonte, que é infalível, deriva-se também a revelação de Deus sobre o homem, pois quem melhor pode conhecer o homem do que o seu próprio Criador? É necessário conhecermos suficientemente o homem para não cairmos nos erros irreparáveis. Um erro da nossa parte quanto à nossa origem o que está correlacionado ao propósito da existência e futuro do homem. Dificultará a nossa compreensão do propósito de Deus para com o homem, de forma individual ou geral na raça humana. Convém, pois, que conheçamos o homem na sua constituição e na sua posição dentro do propósito específico de Deus. Nós sabemos que Deus criou o homem e criou o homem com um propósito. A partir de um propósito, Deus criou o homem para se relacionar com ele, para ter comunhão com ele e automaticamente para o adorar. E a Bíblia ela vai ser clara em dizer que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Se vocês puderem desligar o microfone de vocês, porque acho que está dando interferência, está fazendo barulhos, ruídos aqui. Só para não atrapalhar vocês mesmo de ouvirem, tá bom? Então nós precisamos, primeiro ponto, entender qual é o nosso lugar. Tá? O nosso lugar de criatura, que agora passamos a ser filhos
por adoção, uma vez que confessamos a nossa fé em Cristo Jesus. Mas ainda assim somos dependentes do Criador. A Bíblia vai dizer que a glória de Deus ele não divide com ninguém, ou seja, toda honra e toda glória pertencem a Deus. O salmista vai dizer, não a nós, mas a ti seja toda honra e toda glória para todo sempre. À medida que o homem se empenha em transcender as limitações do espaço e do tempo, em superar o temor, a angústia, a ansiedade, sempre confrontado pelo mistério do existir, ele encontra-se a si mesmo perguntando. Quem nunca fez essas perguntas ou quem nunca pensou nisso em algum momento, em algum dado momento da sua vida? Quem sou eu? Ou melhor, quem é o homem? Mas aí vamos fazer essa pergunta na primeira pessoa. Vamos fazer essa pergunta para nós. Quem somos nós? Por que eu existo? De onde eu vim? Por que eu vim? E para onde irei? São 5 perguntinhas que norteiam a nossa mente constantemente acerca da nossa existência. Porque tem pessoas que às vezes passam por problemas circunstanciais na vida que já chegaram a culminar esses pensamentos. Para que eu nasci? O porquê que eu nasci? Será que o propósito de ter nascido foi só sofrimento? Será que eu vim no mundo só para sofrer? A gente já cansou de ouvir esse tipo de discurso de pessoas que não conseguiram ainda encontrar a sua identidade. Pessoas que às vezes questionam a sua própria existência. E nós vemos isso até mesmo dentro das Sagradas Escrituras. Jó, em um determinado momento de sua vida, Jó, ele achando que sabia tudo, achando que sabia e conhecia de Deus, ele começa a refutar a Deus acerca do que estava acontecendo na vida dele, das provações que ele estava vivendo, que eram permissão de Deus, inclusive, e vai chegar um momento que ele vai amaldiçoar até mesmo o dia em que ele nasceu. Então é mais ou menos isso, pessoas passam por constantes problemas e por não saberem discernir no âmbito da criação o seu posicionamento, o seu lugar dentro da história, da existência, elas tendem a ter esse tipo de comportamento. Então essas perguntas, quem sou eu? Nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos em Deus e quem nós somos quanto seres humanos. Quem nós somos? Quando nós estamos sem Deus, o homem sem Deus, ele está fadado à derrota, ele está fadado a sofrimento, a desgraça. Agora, quando o homem ele encontra-se com Deus, ele passa a caminhar com Deus, quando esse homem agora ele tem Deus na sua vida, a sua história muda automaticamente. Esse homem agora ele passa a ter uma identidade, ele passa a ter um curso com propósito. Esse homem agora ele sabe quem ele é, tanto em Deus quanto na vida secular, quanto ser humano, porque quando nós temos Deus na nossa vida, todos os dias nós estamos nos ressignificando quanto seres humanos, ou pelo menos deveria ser assim, porque estamos aqui em processo de santificação, processo onde nós estamos sendo trabalhados para alcançarmos a imagem de Deus. Por que eu digo alcançarmos novamente? Porque quando o homem fora criado, ele fora criado perfeito. O homem fora criado para não morrer, para não ter enfermidade, para viver uma vida plena com Deus. Só que quando há o pecado, quando o pecado alcança o coração do homem e esse homem cede à tentação do pecado, há uma ruptura. Há uma ruptura nessa aliança, nessa comunhão que outrora o homem tinha com Deus. E parte da imagem e semelhança que o homem tinha do seu Criador, ela é descaracterizada. Ou seja, o homem agora ele não é mais um ser perfeito, agora ele é um ser defasado, agora ele é um ser que ele tem debilidades. A enfermidade toca nele, a morte chega para ele, e infinitas coisas é acometido ao homem por conta do pecado, ou seja, o homem é gravemente ferido pelo pecado. E assim é necessário que em Cristo Jesus esse homem possa retornar à aliança de novo com Deus e voltar ao caminho de casa, porque nós dizemos que a palavra no original conversão significa nada mais do que isso, nós convergirmos ao caminho certo. Estamos indo em caminho contrário e quando nos convertemos, ou seja, fazemos a conversão, voltamos ao caminho de origem.
caminho que jamais deveríamos ter saído, ou seja, o homem voltando para casa, voltando para a comunhão com o seu Criador. E aí nós vemos que nós precisamos saber, dentro dessas 5 perguntas, quem somos nós? Por que eu vim? Por que você está aqui? Você já descobriu o propósito de Deus na sua vida? Todos nós temos. Por mais que você pense assim, eu não me encontrei em nada, não sei o que Deus tem comigo, eu já ouvi isso assim de uma forma muito frequente. Pessoas chegarem e falarem, olha, eu vejo pessoas falando de ministério, de projetos e eu já ouvi tantas profecias acerca disso e, enfim, eu não sei o que Deus tem comigo, eu não consigo descobrir isso. Obviamente, nós vamos descobrir isso em uma vida de intimidade com Deus, em busca, em oração, e Deus há de se revelar a nós através da sua palavra, como eu falei aqui no início. Ele revela-se a si mesmo a nós. Então, você vai descobrir qual é o seu propósito, porque Deus nos criou com propósitos específicos, tá? De onde nós viemos? Como eu disse aqui, não viemos do macaco, não viemos do Big Bang, viemos das mãos de Deus, somos criatura dele, somos o ápice, o apogeu da criação divina. E qual será o nosso destino? Aí vem a parte que nós precisamos pensar. Eu não vou entrar em debate teológico aqui acerca de arminianismo. Não. Eu acho que, independente quem defende a linha de Armínio ou de Calvino, isso não vai interferir na nossa salvação, tá? São vertentes teológicas que são importantes nós sabermos, porém isso não agrega em questão, não influencia na questão da salvação, do âmbito da salvação em si. Então, quando nós falamos qual é o nosso destino, eu, por exemplo, que tenho a minha crença acerca disso é bem dividida, porque tem coisas que muito eu vou para um lado e para o outro. Porém, eu creio muito no livre-arbítrio, porque senão automaticamente a gente anula o sacrifício de Cristo na cruz. Se todos já seriam escolhidos, predestinados já antes da fundação do mundo, não precisaria ter sacrifício nem cruz. Então o sacrifício da cruz foi justamente para resgatar, para poder trazer aquilo que se havia perdido, trazer de volta aquilo que se havia perdido. O Senhor Deus, Ele nos deu esse privilégio. Nós não éramos o povo escolhido, éramos gentios, mas pela graça de Deus, aí se aplica a graça, Ele nos alcançou e nós passamos a ter direito a essa salvação, a essa tão grande salvação. Então, quando eu penso no para onde eu irei, eu penso que Deus é soberano, sim, sem dúvida alguma, Ele é soberano. Só que Deus, Ele colocou diante de nós, como a Bíblia diz, 2 caminhos. E Ele nos apresentou esses caminhos. E Ele vai dizer, eis que diante de ti está um caminho que conduz à vida e que conduz à morte. Um caminho que vai nos levar à vida eterna ou que vai nos levar à condenação eterna. Isso é fato. A partir daí, nós temos o direito de escolha. Eu penso assim, o livre-arbítrio. Porque, por vezes, eu quando estava afastado no mundo, quando eu sentia e ouvia a voz do Espírito Santo, por vezes eu resistia. E aí a teoria do calvinismo vai dizer que a graça é irresistível. Só que a questão aqui é, quando eu me rendi, por mais que pensem que, porque tinha que acontecer. Sim, mas eu senti vontade de voltar. Eu vi que não tinha mais mundo para mim, não tinha mais espaço no mundo para mim, e eu senti tocada pelo Espírito, impulsionada para voltar. Mas por vezes eu já ouvi a voz do Espírito Santo, por vezes eu em lugares onde eu não deveria estar, o Espírito Santo falava, o que você está fazendo aqui? Olha a sua volta, esse não é o teu lugar. Mas eu resistia, e resistia até eu chegar no fundo do poço e não ter mais para onde eu ir. E aí eu me rendi ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? O teu destino, o meu destino, vai depender das nossas escolhas. Quando nós escolhemos andar com Cristo, o nosso destino é a salvação e a vida eterna.
Mas quando nós optamos por não andar com Cristo, por não seguir os preceitos bíblicos, nós estamos fadados à condenação eterna. E isso porque Deus é ruim? Não, Deus é justo. E por Ele ser justo e por Ele nos amar tanto, Ele, na verdade, Ele vai simplesmente sentenciar aquilo que nós mesmos escolhemos. Na verdade, não é Deus que condena ninguém ao inferno. Somos nós mesmos que, às vezes, escolhemos ir para lá. Então, Ele tem nos dado, dia após dia, chance de nós revertermos aí, enquanto aqui estamos, o nosso destino, né? Para onde nós iremos. Então, assim, Deus ele não fez o inferno para nós. Isso é fato, Deus não fez o inferno para nós. Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios. Porém, o homem que não se rende a Deus, o homem que não compreende a soberania de Deus, não compreende que Deus é o seu Criador, que ele depende de Deus, que ele precisa se humilhar, que ele precisa reconhecer que ele é pecador, que ele precisa de um Salvador, esse homem, ele automaticamente é soberbo. Esse homem automaticamente, ele não aceita que existe um Deus que o rege, né, que controla a sua vida, a quem ele deve obediência, a um senhorio mesmo, de quem ele tem que prestar obediência, de quem ele tem que se reverenciar. E automaticamente isso nos afasta de Deus, porque Deus ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Para isso, nós precisamos reconhecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, para que pela graça Ele venha nos perdoar e nos alcançar. Essas são algumas perguntas que sempre norteiam nossa mente através dos séculos, se debruçam sobre a realidade à nossa volta e o mistério da nossa existência. A essas perguntas estaremos falando agora, tá, luz da Bíblia, de uma forma infalível e inerrante, que é a palavra de Deus, mostrando que o homem é muito mais do que um amontoado de peles, carnes e ossos. Não, nós somos uma criatura divina. E eu quero deixar claro para nós aqui, porque hoje talvez não dê tempo de falar tudo, por isso que eu já separei 2 aulas para esse tema, porque é um tema muito, muito, muito importante para nós. 2 coisas. Hoje nós temos vivido um tempo onde o homem quer ser o centro. E o porquê disso? Eu já vou entrar nesse assunto aqui, porque eu quero ler algo interessante para vocês, dividir com vocês aqui. O que acontece com o homem é justamente a consequência do pecado, é justamente essa debilidade, é justamente essa descaracterização que o pecado trouxe na vida do homem, que outrora era perfeito antes do pecado, que agora faz com que esse homem seja arrogante, presunçoso. Porque a origem do pecado é o orgulho. Em Ezequiel vai ser bem claro o texto e nos dizer que quando Lúcifer foi criado, né, quando o anjo de luz foi criado, ele era perfeito, ele era belo, ele era magnífico. O texto vai dizer que dele andar, somente dele andar, dele caminhar, saía sons dele, de pífaros, de tambores, de flautas, sonidos saíam dele somente no seu caminhar. Ele era bonito, ele era perfeito, ele tinha acesso livre pelo jardim, ele regia 1/3 dos anjos, ele tinha tudo que precisava. Ainda assim, não se sabe como se deu isso e nem quando se deu isso, mas a Bíblia vai dizer que ele era perfeito até que em ti, assim o texto diz, foi-se achado a iniquidade. Ou seja, esse foi-se achado até que em ti, há uma linha de tempo que nós não sabemos qual é, mas ou seja, teve um tempo ali para ele se arrepender e não se intentar contra o Criador, mas ainda assim ele deixou o pecado consumir o seu coração. E que pecado é esse? O orgulho. Querer ser maior que Deus, querer ser igual e maior do que Deus, porque é assim que ele vai dizer. Ele vai dizer que vai firmar o trono dele acima do trono de Deus. Então, o orgulho é o pecado original da queda do homem. É o homem achar que ele é suficiente, autossuficiente nele mesmo. E nós temos tido muito problema com isso.
em pleno século XXI, quanta liderança, quantas pessoas que têm sido muitas das vezes até mesmo levantadas por Deus acerca de um ministério, de uma chamada, porém não vigiam, porém não estão alicerçadas veemente na palavra e acabam cursando aí um caminho do qual ela vai se perder. Por que eu digo isso? Porque há uma linha muito tênue, muito fina acerca do orgulho. Principalmente pessoas que pregam a palavra, pessoas que estão em evidência, pessoas que são do louvor, pessoas que têm uma certa visibilidade. Essas pessoas precisam redobrar muito mais a vigilância. Por quê? Porque esse monstro chamado orgulho, pasmem se quiser, ele habita em cada um de nós, em todos nós. Por quê? Porque a natureza caída do homem, a natureza caída de Adão ainda está intrínseca em nós. É por isso que há uma luta constante da carne contra o espírito todos os dias da nossa vida. A nossa carne, ela milita e pede pelo pecado. Em contrapartida, nós temos que alimentar o nosso espírito para combater as obras da carne. Então, perceba que até o arrebatamento, até nós sermos transformados em um corpo glorioso, sermos tirados dessa terra, nós estamos em uma constante luta e batalha da carne contra o espírito. Porque por mais que hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ainda assim, a natureza pecaminosa, a natureza caída ainda está intrínseca em nós. Todos os dias, o homem do pecado tenta se manifestar na nossa vida, seja num pensamento, seja numa fala, seja numa atitude. E é por isso que nós temos que todo momento estarmos além de vigiar, estarmos conversando com Deus, pedindo perdão com o Senhor, estarmos sempre mesmo nos autoavaliando, porque hora ou outra nós estamos falhando e estamos pecando, porque somos seres pecadores, ok? Então, quando falamos disso, dessa debilidade que o homem agora tem, esse ponto crucial, que é o orgulho, que é o ponto-chave do pecado original, ele está dentro de cada um de nós. E nós, tendenciosamente, se não vigiarmos, nos ensoberbecemos. E aí a gente está cansado de ver isso por aí, a pessoa começa a pregar, Deus começa a usar e é uma bênção, e as pessoas começam a notar isso e a elogiar e a indicar, e daqui a pouco a pessoa já acha que é estrela. Já confunde, já perde aquela questão de dependência de Deus, de eu estou aqui para servir, eu sou servo, porque assim o Senhor veio para nos mostrar que Ele é servo, foi servo sofredor, assim Marcos vai nos descrever acerca dele. Então a gente vê que ele veio para servir, para nos ensinar humildade, não soberba, não altivez. Jesus, sendo o próprio Deus, ele poderia, como Cristo encarnado, chegar aqui na terra e falar: o negócio é o seguinte, eu sou Jesus, é assim, é assado. Não, ele se fez como humilde, como servo, para nos mostrar como que nós deveríamos seguir. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. E às vezes a gente tem pessoas como referência, que isso não é errado, porém a gente às vezes até se decepciona com algumas pessoas, porque a gente tem elas como referência, mas depois que a gente começa a conhecê-las um pouco melhor, a gente vê que às vezes não é bem como parecia. Então, assim, muito cuidado com quem nós temos como referência. E principalmente manter o nosso foco de maior referencial em Jesus, em Cristo. Porque aí nós estamos certos de que não vamos sofrer nenhum tipo de frustração, tá ok? Então, quando eu percebo que esse indivíduo, ele começa a se exaltar em si mesmo, aquela questão de que se eu não pregar, o fogo não cai, se eu não cantar, a igreja não sente, sabe? Aquela coisa de que o homem traz ele para o centro. Aquelas ministrações, aquelas pregações que não são mais cristocêntricas, não falam mais de salvação. Porque se a gente parar para pensar, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é salvação do homem. A gente tem um compêndio de pregações, um compêndio de textos que nós podemos formatar pregações e fazer esboços. Só que
o centro da palavra de Deus, o centro do evangelho tem que convergir em uma única coisa: Cristo. Cristo apontando para a cruz do Calvário. Cristo como nosso Salvador. Cristo como nosso Redentor, o nosso Remidor. Do contrário disso, nós perdemos o foco do que realmente é o Evangelho. O Evangelho, de fato, de verdade, genuíno, não é para fazer ninguém pular. Não sou contra, tá? Só estou dizendo, não é para fazer ninguém pular, suar a camisa e a pessoa sair dali e não ter uma transformação de vida. Porque o Evangelho, ele não é emoção, não é emocionalismo. Ele é uma conversão, ele é uma mudança de vida, de hábito, de caráter. Então isso tem que ser contínuo, não pode ser somente num dado momento. E para que isso aconteça, para que essa regeneração aconteça na vida do homem, precisa de uma ação profunda baseada na palavra de Deus. Porque por mais que o avivamento, que muitos pensam que o avivamento é botar a igreja pegando fogo, a palavra de Deus vai nos dizer que o avivamento ele vem pela palavra. O verdadeiro avivamento, ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê, ou seja, é a palavra de Deus, divinamente inspirada, mas é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformação. E aí, a gente precisa ter cuidado com isso, porque quando nós entendemos que nós estamos aqui como servos de Deus para anunciar uma palavra que não é nossa, uma palavra que é dele, e que ainda que anunciemos as obras que ele faz, porque não somos nós que fazemos nada, somos apenas instrumentos, somos barro e vaso na mão do olheiro, ou seja, ele nos usa para concluir a sua boa, perfeita obra, porém, ele não depende de nós para isso. Ele é Deus, autossuficiente nele mesmo. Ele é o único que é autossuficiente nele mesmo, poderoso, tremendo e soberano. Então, quando o homem não entende o seu lugar e começa a querer achar que ele é autossuficiente nele mesmo, que é ele que cura porque ele impõe as mãos e a enfermidade é expelida, porque é ele que ora e a pessoa é batizada no Espírito Santo, então ele acha que ele é o poderosão. E aí a gente vê muitos shows aleatórios em igrejas, em algumas igrejas, que Deus é para a glória de Deus, mas muitas das vezes não é. Muitas das vezes dentro do nosso coração egoísta, tomado pelo pecado, nós até falamos que é em nome de Deus, mas por trás há uma razão humana gritando lá dentro: não, eu quero que meu nome apareça, eu quero me tornar uma pessoa conhecida, eu quero que os holofotes se virem para mim. E aí a gente encontra um problema. Então, nós não teremos sucesso algum enquanto nós não entendermos que o lugar de Deus é somente dele. E que nós aparecemos quanto mais nós nos diminuímos para que ele apareça. Porque nós não aparecemos porque somos bons, porque somos autossuficientes ou porque somos capazes. Nós aparecemos porque a bondade dele, a graça infinita e a misericórdia dele nos alcança e ele nos escolhe com um propósito. Ele eleva a nossa vida, ele sopra o nosso nome, mas não é para nos colocar em posição elevada, em posição privilegiada, em detrimento até mesmo de pisar ou humilhar outras pessoas. Não, Deus não trabalha assim. Deus ele trabalha o seguinte: ele exalta o homem para que o homem glorifique o nome dele. Toda vez que Deus te colocar numa posição de exaltação, entenda, é para a glória do nome dele, não é para a glória do teu nome. A partir do momento que você não entender isso e você achar que é para a sua glória, Deus ele arranca você de lá. Porque o intuito é sempre glorificar o nome de Deus no Filho, através do Filho. Então nós não podemos querer de maneira alguma tomar a glória de Deus para nós. Se você canta, se você prega, se você ensina, qualquer que seja a sua atuação dentro do reino de Deus, entenda, o reino é dele, a glória é dele, a palavra é dele, a ação é dele, quem faz é ele, nós estamos aqui como colaboradores. Ele é o protagonista, nós somos apenas coadjuvantes. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai marcar, e depois eu deixei no grupo, a nossa próxima aula para essa semana ainda, e a gente continua falando sobre esse assunto, antropologia bíblica. Espero que vocês tenham gostado.